Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que tenham passado uma semana muito boa, com muita saúde e paz na presença do Senhor. E nós estamos aqui mais uma vez reunidos essa semana, que nós estamos estudando a terceira lição das escolas bíblicas dominicais da CPAD. Esse primeiro trimestre de 2025, nós estamos falando sobre sobre a defesa da fé cristã. Estamos falando sobre apologética e hoje nessa terceira aula, meus amados, nós estaremos falando sobre a encarnação do Verbo. Amém? Falaremos sobre a encarnação do Verbo. Mas sem mais delongas, vamos entrar diretamente à lição para que nós tenhamos mais tempo para falar a respeito dela e trazer mais informações aos irmãos. Meus irmãos, o texto de 1 João 1,14 deixa claro que o Verbo se fez carne e que ele habitou entre nós. Isso é claro, as Escrituras Sagradas afirmam isso claramente. Agora que fique certo também aos irmãos que este fato foi presenciado por muitas testemunhas, conforme 1 Coríntios 15, versículos 5 e 6, que diz o quê? Que ele foi visto por Cefas e então pelos 12 apóstolos. Após isso também ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma só vez, dos quais grande parte dele, naquela época, é claro, permaneciam ainda vivos, mas muitos já dormiam no Senhor. Isto além, meus amados, dos evangélicos e fontes históricas que confirmam isso, como as cartas paulinas, que foram escritas entre 40 e 50 depois de Cristo, mais ou menos. Tem também a obra Anais de Roma, escrito por Tácito, lá em 116 depois de Cristo. Temos também historiadores como Cornélio, Flávio Joséfo, Plínio, entre tantos outros. Nós temos os evangelhos apócrifos. Existem também descobertas arqueológicas, meus amados. Ocorre, meus irmãos, que mesmo com todos estes milagres relatados nas Escrituras e todas essas provas da encarnação de Cristo, muitos tentam desqualificar a sua encarnação. Nós não podemos, meus irmãos, de forma alguma, relativizar o nascimento de Cristo, de forma alguma, nem o seu sacrifício e a sua ressurreição, porque ele de fato ele se fez homem e habitou entre nós. Isto sem em momento algum deixar de ser Deus. Nós precisamos e vamos entender isto. Amados, ele apenas por um tempo ele abriu mão do esplendor da sua glória. Amém? Apenas por algum tempo ele abriu mão do esplendor da sua glória e se fez carne e se deu em sacrifício por nós. E este vai ser o nosso estudo de hoje. Nós falaremos sobre as heresias que estão aí e que negam a corporeidade de Cristo. E também nós responderemos aqui algumas perguntas, não diretamente, mas elas serão respondidas pelo entendimento. Perguntas muito simples, mas que são muito usadas por aí, como Jesus nasceu ou não em carne? Teria de fato nascido de uma virgem? Seria por um acaso ele um fantasma? Sabe por quê? Algumas pessoas acham que ele era um espectro. Seria um fantasma? Ou será que de fato ele nasceu em carne? Será que ele foi crucificado? Ou teria morrido um sósia no seu lugar? Essas são algumas questões que nós temos que responder hoje aqui. E serão respondidas nessa aula, sem dúvida nenhuma. O texto sugerido, meus irmãos, para a nossa lição de hoje, está em João 11, 3. Desculpa, 1 João 1, de 1 a 3. A visão aqui não ajudou muito. 1 João 4, de 1 a 3, e 2 João, no seu versículo número 7. Queridos, vamos iniciar falando um pouquinho sobre Mateus. Mateus 13, Jesus pergunta, quem os outros dizem que eu sou? E todos
ali erram, todos erram, somente Pedro acertou, e isto pela virtude e revelação de Deus, através do Espírito Santo. E foi assim, em torno de estudos da cristologia, que muitos tentaram e manifestaram ali as suas opiniões a respeito disso. E pasmem, cada um com uma resposta mais exótica e excêntrica do que a outra. Ao longo da história do cristianismo, eles responderam com coisas absurdas sobre isso. E assim acabou surgindo muitas heresias a respeito de tudo isso. Desde o primeiro século houve tentativas, meus amados, de respostas para esta pergunta: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Mas, através de fontes erradas e de métodos inadequados, isso levou eles a tropeçar. E isto, meus irmãos, resultou em grupos religiosos isolados, e assim tornou os seus líderes os grandes heresiarcas do passado. Paulo mesmo deixa isso lá claro em 2 Coríntios 11, 4, quando diz, né, porque se alguém for pregar algum outro evangelho que não seja o que nós já temos pregado, ou se vocês receberem um outro espírito que não seja o que vocês já têm recebido, vocês não vão poder suportar essas coisas, né? Mas vamos lá, vamos entrar no nosso primeiro assunto, para darmos prosseguimento à nossa aula e esclarecermos tudo isso aos irmãos. O primeiro assunto fala sobre heresias que negam a corporeidade de Cristo. E aqui o primeiro ponto, o primeiro tópico, nos manda falar sobre o docetismo, meus irmãos. Sobre o docetismo. Não é difícil, mas é complicado para que nós possamos explicar. Mas vamos lá. Esse termo aqui ele surgiu entre o século II e o século III, e ele partiu das ideias de Marcião, que era um filósofo e pensador cristão. Espero que vocês tenham bastante atenção para entender, né? Entre muitos outros, Marcião ele foi apenas o principal, mas existiam outros também, que acreditavam o quê? Que Jesus Cristo ele era um espectro, ou seja, que ele era um fantasma, meus irmãos. E assim, segundo eles, Jesus, apesar de ter uma aparência humana, ele não possuía carne e nem sangue. Tipo, parece, mas não é. É difícil para nós cristãos entendermos uma visão dessa. Mas ocorre o que, meus amados? Se ele não tem corpo, ele não tem também, ou não ocorreu também a crucificação, e consequentemente não houve a ressurreição. Entenderam? Então o docetismo é uma seita nascida do gnosticismo, ela advém do gnosticismo do primeiro século, com um conceito deísta, de que Deus está relacionado à natureza e ele é transcendental, ou seja, ele é incapaz de contato com homens. E nós vemos muitas afirmações como estas hoje. Vocês não têm dúvida disso, vocês veem aí muitas heresias a respeito disso hoje, conforme isto hoje, né, conforme isto traz. Mas vamos lá, no primeiro século surge em Éfeso, né? Surgiu o quê? O gnosticismo, no primeiro século. É um sistema eclético religioso que busca conciliar, meus irmãos, todas as religiões e decifrá-las pelo meio da gnose. E gnose do grego, gnosis, né? Significa conhecimento. O seu período áureo foi em 135 a 160 depois de Cristo, mas ela já iniciou lá no início, lá no princípio da igreja. As evidências deles, meus amados, já está ali no final ali da vida do apóstolo João, podemos dizer mais ou menos assim. Haja visto algumas postagens, algumas escritas dele que combate esse tipo de relação. Irmãos, eles ensinavam que a salvação vinha por meio do conhecimento místico e não pela fé em Jesus.
é uma ideia do platonismo, que é uma heresia da qual surgiram várias outras heresias. O gnosticismo, ele mescla, meus irmãos, ali elementos cristãos com o paganismo, ou seja, é o sincretismo religioso que agrega misticismo e filosofia. Portanto, é uma seita que nega o Deus homem e as suas doutrinas variavam de lugar para lugar, variavam de período por período. Isso nós vamos ver agora durante essa durante esse nosso estudo de hoje. Isto, meus amados, é como um enxerto de filosofias pagãs nas doutrinas vitais do cristianismo. Isso é heresia. Eles negam que Jesus teve um corpo, ou seja, que ele dizem que ele não veio em carne, mas sim na aparência, o que eles chamavam de corpo docético, como nós já falamos, o docetismo, não é verdade? Mas como todos nós sabemos, através de João 1,14, a palavra se fez carne e ela habitou entre nós. Isto fica muito claro. Isto além de relatos de toda a sua parentela, pai, mãe, irmãos, entre outros, que conversavam e conviveram com ele. Lembre-se que, conforme 1 João 4,3, diz que todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Ok? Que este é o espírito do anticristo, do qual nós já ouvimos falar que há de vir. E que já agora ele está no mundo. Então, todo o espírito que não confessa Jesus, meu amado, é o espírito do anticristo. Mas nós precisamos aqui acrescentar que surgiram vários grupos gnósticos com suas crenças, sem entrar em muitos detalhes com os irmãos, senão a aula ficaria muito extensa. Então nós poderíamos falar dos ebionitas, que eles eram judeus cristãos que surgiram por influência de Ebion, que pregava a pobreza. Um mentor, meus amados, dos judaizantes, que foi mencionado por nós, inclusive, eu acredito que na aula passada, ou retrasada, ele foi mencionado por nós aqui. Os ebionitas, eles eles acreditavam em Jesus como seu Messias. Sim, mas eles negavam a sua deidade, negavam que ele era Deus, negavam a sua concepção virginal, por obra do Espírito Santo, que Maria era virgem, que foi o Espírito Santo que plantou a semente de Cristo dentro dela. Eles viviam rituais, meus amados, viviam leis e costumes judaicos, chamavam o apóstolo Paulo de apóstata. Eles tinham o seu evangelho próprio, né, que era o evangelho apócrifo. Esse evangelho vocês podem achar na internet, é o evangelho aos hebreus. E eles dividiam-se ali em 3 grupos, os nazarenos, os ebionitas fariseus e os essênios, e eram hostilizados tanto pelos judeus como pelos cristãos, e aos poucos eles foram desaparecendo. Havia também o gnosticismo sírio, de Saturnino. Eles criam que Jesus, meus amados, não nasceu. Ele era visto de forma humana, mas em mera aparência, ou seja, um corpo docético, como nós já falamos. Eles entendiam que Cristo veio para destruir o Deus do Antigo Testamento. Olha que absurdo, não é? Eles entendiam que o Deus dos judeus o Deus dos judeus era apenas um dos 7 anjos. E eles entendiam que tudo veio à existência através de quem? Através desses 7 anjos. Havia também o gnosticismo egípcio, que na verdade é o mesmo que o sírio de Saturnino, mas eles vão ampliando, então eles vão acrescentando coisas, né? Ele negava também a crucificação de Jesus, segundo eles, prestem atenção no que eu vou dizer agora, segundo eles, Simão Cirineu se transfigurou e foi crucificado no lugar de Jesus Cristo.
dessa maneira, não é verdade? Temos também o gnosticismo egípcio, não podemos deixar de falar do gnosticismo egípcio, meus amados. Era o mesmo do Sírio de Saturnino, mas ampliado. Né? Então não podemos deixar de falar dele, porque ele acrescenta muito isso. Simão Cirineu se transfigurou e foi crucificado no lugar de Cristo. Que absurdo, meus amados. Que absurdo. Depois nós falaremos, acredito que nós falaremos mais depois disso, ou em outras aulas, com certeza veremos mais profundamente essas coisas. Nós temos também o gnosticismo judaizante, ele se parece muito com as doutrinas dos ebionitas, que nós já vimos, e além de crerem que Jesus nasceu de uma forma natural de José e Maria, eles dizem também que ele nasceu dessa forma, de uma forma natural, mas que mas que a sabedoria dele, meus amados, e os seus poderes vieram pelo recebimento do Espírito Santo no batismo com João Batista. Então, quando ele recebeu o Espírito Santo, então veio sobre ele a sabedoria e os seus poderes, e que ele também as perdeu na crucificação. Ali na crucificação ele voltou à sua condição original, meus amados. E por último, e não menos importante, nós temos que falar também do gnosticismo pôntico. Gnosticismo pôntico, que considerava Deus, vamos dizer assim, para explicar para os irmãos, eles consideravam o Deus de Israel um Deus mau, no mínimo fraco. Eles entendiam que Jesus não era o Filho de Deus, ou seja, o Filho do Deus do Antigo Testamento. Marcião, um dos adeptos do docetismo, ele diz que todos os cristãos deveriam rejeitar o Antigo Testamento e o Deus nele revelado. O que foi rechaçado abundantemente, foi rechaçado de uma maneira infusiva, lá em Mateus 5,17, onde Jesus diz assim: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Vemos o mesmo lá em Marcos 12, 28 e 30. E aqui nós poderíamos explicar para os irmãos o que era viver sobre a lei, depois o que era viver durante o período de Jesus Cristo e o período dos 400 anos do silêncio de Deus, sobre a júdice dos partidos políticos, do poder do eu fiz, então eu posso. Sabe, amados? Então, aqui caberia uma explicação muito mais ampla, mas não vamos participar dela. Se alguém quiser, depois é só pedir. Então, meus amados, Marcião hoje, ele é tido como um antissemita, e ele retirou de Lucas, do livro de Lucas, todas as passagens que afirma que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele amputou a genealogia de Jesus do Evangelho de Lucas e ele se recusa a aceitar Jesus como ser humano e judeu, como nós já vimos em toda a sua genealogia. Enfim, amados, eles dizem o mesmo de uma maneira geral, mas com acréscimos em alguns casos. Mas nós podemos dizer também que os pais da igreja à época arrebataram essas heresias de uma forma enfática. Irineu de Leão foi o principal deles, com a sua obra-prima Adversus Aereses, que significa contra heresias. Irineu, ele era discípulo de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João, meus amados. Mas vamos lá, vamos entrando aqui no segundo assunto, que eu acredito que nós já tenhamos entendido isso. Qualquer dúvida pode nos perguntar que nós esclareceremos. O segundo assunto afirma que é a afirmação apostólica da corporidade de Jesus. Aqui diz o que era desde o princípio. Vamos lá então. Vamos lá. Nós já vimos lá em João 1,14 que o Verbo se fez carne e ele é chamado Senhor Jesus Cristo. O nome Senhor fala da divindade de Jesus, meus amados. E a salvação humana, ela depende
desta confissão. Nós não podemos nos esquecer disso, porque ela reconhece a divindade de Jesus. Romanos 10, 9 nos diz que se nós confessarmos com a nossa boca ao Senhor Jesus e nós crermos no nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Portanto, o nome que é usado no texto, Kyrios, nesse texto que nós mencionamos, Kyrios, do grego, é o correspondente dos nomes hebraicos Adonai e Yahvé, meus amados. E é usado tanto para o Pai como para o Filho. E significa Senhor ou Mestre. O nome Jesus, meus irmãos, ele era um nome muito comum naquela época, tipo como o meu, que é José. Era muito comum naquela época. Joséfo menciona 20 homens com este nome. 20 homens com esse nome. E provém do hebraico Yeshua, e significa salvação. E com Cristo, meus amados. Usa-se também ali com Cristo Messias. Mas entenda que Messias é uma palavra hebraica, enquanto Cristo é uma palavra grega. Porém, todas as duas palavras têm o mesmo significado, o que nós já vimos na aula passada. Tenho certeza e lembro direitinho que nós passamos isso para os irmãos, ou seja, ungido ou escolhido de Deus. E isto posto, o apóstolo João chama os docetistas de enganadores e de espíritos de anticristo, conforme nós vimos lá em João 1, em 1 João 4, 2 e 3 e 2 João 7. Meus irmãos, negar a humanidade de Cristo é o mesmo que negar a sua deidade, não se esqueçam disso. E o apóstolo João, em suas duas cartas, 1 e 2 João, ele apresenta um certo grau de apologética ali, expondo aquilo tudo que foi exposto no que tange à humanidade de Cristo. Porque naquela época, meus amados, já havia se introduzido na igreja falsos mestres, como nos foi dito nas duas aulas anteriores, e nós estamos reforçando aqui. Fica muito claro em 1 João 1,14 e em 1 João 1,14 e em 1,1 que o Verbo se fez carne. E usa também o nome Jesus, ou referenciando como tal. Lá em 1 João 4, 2 e 3 e 2 João 7, que nós já falamos aqui para os irmãos. Nesses textos, ele dá uma resposta direta ao heresiarca Cerinto, como também foi direta a ele, mas ali atingiu também toda aquela geração de heresiarcas. A partir do Evangelho de João 1, ele já apresenta Jesus como verbo usando o termo grego logos, que significa verbo ou palavra. E no restante do Evangelho apresenta a vida humana de Jesus. Amados, é dessa forma. Ele usa também esses termos facilmente em 1 João 1,1, usa também lá em Apocalipse 19, 13, o verbo se fez carne. Então entendam, meus irmãos, que o verbo eterno tornou-se a palavra encarnada. O verbo eterno se tornou a palavra encarnada quando ele foi gerado ali no ventre de Maria, meus amados. Não tenham dúvida disso. Ou seja, ele se tornou homem perfeito, com corpo, alma e espírito. E em sua natureza humana que ele teve, ele participou de nossas fraquezas, tanto físicas como emocionais, mas ele não participou, em hipótese alguma, da nossa fraqueza moral e da nossa fraqueza espiritual. Isso está lá em Hebreus 2,17, Hebreus 4,15, isso fica muito claro, meus irmãos. Irmãos, são inúmeras as passagens que mostram o aspecto humano de Jesus, como lá em 1 João 1, o que era desde o início, o que vimos, ouvimos com os nossos olhos, o que nós temos contemplado e as nossas mãos apalparam da palavra da vida. Então, meus amados, são inúmeras passagens, não adianta e não há necessidade de mencionar todas elas. Se precisarem, peçam que eu passo. Mas nessa passagem que nós acabamos de falar,
para os irmãos, João está falando da sua experiência e também da experiência dos outros apóstolos com o verbo, ao ouvir, ver e tocá-lo fisicamente. E ele fala isto de uma forma que não deixa dúvida nenhuma em João 20, 27. Lucas também, meus amados, é muito rico em detalhes de uma concepção sobrenatural, ou seja, nascido pelo Espírito Santo. Ele é muito detalhista, ele fala diretamente sobre isso. O nascimento de Cristo foi sobrenatural. Porém, fala também que ele teve um nascimento, ou seja, a concepção dele foi sobrenatural, mas o nascimento foi natural. Então ele nasceu naturalmente, como eu e você, de um parto. Né? E que ele também teve um crescimento natural comum a todos os homens. Tanto que Lucas narra sobre toda a sua parentela, toda a parentela de Jesus, como nós já vimos. Mateus, Marcos e Lucas também narram o Cristo humano, exterior, deixa muito claro tudo isso, enquanto nós vemos no Evangelho de João, nós vemos a narrativa do Cristo interior, ou seja, do Cristo divino. Né? Aí nós temos também, para reforçar isso tudo, toda a historicidade romana. Muitos, meus amados, distorcem e não aceitam Jesus encarnado. Outros não o veem divino, mas a história do mundo está dividida entre antes e depois de Cristo. Como pode isso? Nós vemos que o mundo é obrigado a se dar a isto e não o reconhecem, tentam criar, vamos dizer assim, obstáculos para essa relação com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lá, vamos prosseguir, senão, meus amados, a gente acaba se empolgando e vai entrando em assuntos, e isso vai tomando muito tempo de cada um de vocês também. Desnecessário que a gente, com poucas palavras, consegue explicar tudo isso para os irmãos, não é verdade? Mas vamos lá, vamos para o terceiro assunto, e o terceiro assunto fala como essas heresias que foram criadas naquela época se revelam nos dias de hoje. E aqui vai falar sobre o nascimento virginal de Jesus, vai falar também quanto à sua morte e ressurreição, e também sobre a sua confirmação histórica. Vamos lá. Vamos tentar fazer contextualizar isso aqui para os irmãos. Então, meus amados, existem diversos grupos gnósticos que apresentam ideias ou lampejos desta falsa identidade de Cristo, como a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Eles são conhecidos também como os Mormons. Eles negam o nascimento virginal de Jesus e ensinam que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. E este ensino é formalmente o oposto ao ensinado pelas Escrituras, meus amados, que testificam o nascimento por obra e graça do Espírito Santo. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo, existem também alguns gnósticos da ordem dos ebionitas que estão aí, e aqui nós falamos sobre a morte de Jesus conforme o ensino do islamismo. Eles creem que Jesus não morreu na cruz, meus amados. Eles afirmam que Jesus era justo e santo, e assim não faria sentido algum ele morrer na cruz. Dizem que foi uma simulação, conforme consta no Alcorão. Alcorão 4.157. Eu fiz a leitura lá, não vou trazer para os irmãos, mas consta do Alcorão isso. Alguns alegam que um sósia de Jesus, veja, alguns, não todos, alguns alegam que um sósia de Jesus foi sacrificado na cruz e que ele, Jesus, foi honrado e levado aos pés de Deus. Já outros dizem que ele foi pregado na cruz e aí, por fim, ele desmaiou devido a essas dores, ele foi tirado e se recuperou, tá bom? Com a ajuda das mulheres que estavam ali, ele foi tirado e se recuperou depois. Não dão mais detalhes, mas é isso. Alguns outros dizem que Judas, meus irmãos, foi confundido com Jesus e acabou sendo ele crucificado em seu lugar. Infelizmente, eu tenho que trazer isso tudo para os irmãos.
Mas tudo, meus irmãos, tudo vai contra estas posições do islamismo. Ela não faz sentido algum. Irmãos, a cruz de Cristo sempre foi escândalo para aqueles que perecem. 1 Coríntios 1:23 fala sobre isso. Entendam que a morte e a ressurreição de Cristo está prevista no Antigo Testamento. Está lá em Isaías 53, de 8 a 10, está em Salmos 16, no versículo 10. Tudo isso também foi registrado no Novo Testamento, lá em Lucas 24, de 44 a 46, 1 Coríntios 15, versículo 3 e versículo 4 também, meus amados. E este testemunho, meus irmãos, mostra que o homem é incapaz de ir para o céu pela sua própria bondade e força. Não consegue, meus irmãos. Não consegue. Mas aí nós caímos nas testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, elas também negam a ressurreição corporal de Jesus. Fiquem certos que negar o sacrifício de Jesus na cruz ou fazê-lo parecer desnecessário, meus irmãos, é uma forma de tentar invalidar a única maneira de se salvar o ser humano. Lembre-se que historiadores não cristãos, ou seja, os judeus, os romanos, eles atestaram a morte de Jesus. A exemplo, inclusive, de Flávio Josefo. Flávio Josefo, entre outros historiadores ali judeus como ele do século I. E eles falam sobre isso, mencionam isto nos seus escritos. Nós temos ali, inclusive, um escrito Antiguidades Judaicas, de Josefo, Antiguidades Judaicas, no seu registro, eu vou ter que olhar, no seu registro 18.4.772, ele fala sobre isso. A exemplo de algumas edições do Talmud também. Aqui já é a edição do Talmud, você compra, todos eles você pode adquirir para poder estudar. Mas o Talmud você vai comprar também e você vai ver. O Talmud, meus amados, eu me refiro um pouco mais a ele porque ele é um comentário do Antigo Testamento e ele é reconhecido pelos judeus com a mesma autoridade da escritura do Antigo Testamento. E ele rege, meus irmãos, pasmem, a vida judaica até os dias de hoje. E eles creem dessa maneira, como nós acabamos de falar para os irmãos. Tácito, meus amados, 55 a 117 ali, depois de Cristo, foi um historiador romano, ao lado de Suetônio também, ao lado de Cássius. E estes, meus amados, eles escreveram que Jesus ele foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Nos escritos nós vemos isso nos escritos dos Análises 15, 44.2 e 3. Fácil de se pesquisar, fácil de achar. Basta entrar no Google, dar um Google aí que vocês conseguem achar essas informações. Inclusive, tem um satirista, Luciano, mas vamos lá. Luciano Samosata. Luciano Samosata, meus amados. Ele era um satirista grego. Ele zombava dos cristãos, foi na época de 170 depois de Cristo. Então, ele zombava dos cristãos, mas ele descreve que Jesus foi sacrificado. Então, nós temos provas de pessoas que não eram cristãs e que estavam ali, pessoas que eram contra isso tudo e decretaram e falaram. Então, eles descreveram que Jesus foi sacrificado de fato. Mas, voltando às testemunhas de Jeová, eles, além de negarem a ressurreição corporal de Jesus, eles também dizem que Deus se materializou a Cristo, apenas para convencer Tomé de que era de fato Jesus que estava ali. Ou seja, ele simplesmente se materializou, como os anjos faziam no passado. Vocês lembram de Abraão, que chegou a ele 3 anjos, dizendo que iam destruir Sodoma, Gomorra? Então eles fazem esse tipo de equiparação.
Dizem também que o corpo pendurado no madeiro desapareceu. O corpo desapareceu. E por isso que Maria lá confundiu ele com um jardineiro, lá em João 20:15. Então, meus amados, são cada coisa louca, cada coisa absurda que eles agregam e tentam fazer com que as pessoas convivam com isso. E o pior, convencem muitas pessoas disso, né? Ao contrário de tudo isso, meus amados, Deus garante que Jesus não veria corrupção, ou seja, ele não teria o seu corpo deteriorado. Salmos 16:10, porque tu não deixarás a minha alma no inferno, não farás com que o teu santo veja a corrupção. Isso fica muito claro. E isto se cumpre em Jesus, conforme Atos 2:24-30. Portanto, o corpo de Cristo não ficou, meus irmãos, na sepultura em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Meus irmãos, as testemunhas de Jeová, eles tiram versículos do contexto para adequá-los aos seus ensinos, inserindo assim pressuposições teológicas no texto. E com isso eles escreveram inclusive a sua própria Bíblia. Então, se você pegar a Bíblia deles e ler, você vai entender, vai olhar ali, mas eles mudaram tudo. Essa nova Bíblia se chama Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, publicada pela Sociedade Torre de Vigília. Desde 1950 ela vem sido publicada. Eles são um grupo, meus amados, religioso, cristão, fundado no final do século XIX. Eles têm uma interpretação própria. Isso, uma interpretação própria da Bíblia. Irmãos, Jesus, ele se apresentou vivo aos apóstolos em carne e osso, aparecendo-lhes por 40 dias. Isso está lá em Atos 3, Atos 1:3. O seu túmulo estava vazio, Mateus 28:6. E esta ressurreição, meus irmãos, é a viga mestra, é o pilar da fé cristã, sendo o principal elemento que distingue o cristianismo de todas as outras grandes religiões que estão por aí. Isto, amados, é o centro da pregação do Evangelho, conforme Lucas 24:44-47. E negar esta verdade é continuar no mesmo estado do pecado e da miséria que vivíamos anteriormente. Pois, como diz ali 1 Coríntios 15:17-18, né? Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. E ainda estamos vivos para os nossos pecados. E também aqueles que dormiram em Cristo pereceram. Pereceram. Amados, entenda, ele ressuscitou de fato para a nossa justificação, porque sem a sua ressurreição não poderíamos ser justificados diante de Deus. Portanto, é impossível, em sã consciência, negar que ele veio em carne, que ele foi sacrificado e que ele ressuscitou para a nossa justificação perante o Pai. Amém? É desta maneira, meus amados. Nós temos muita coisa que nós poderíamos acrescentar aos irmãos aqui, mas a nossa aula já ficou, acredito que satisfatória, e que os irmãos entenderam a respeito deste assunto. A encarnação do Verbo. Nós iremos, com certeza, nas outras aulas, trazer muito mais heresias, muito mais coisas que foram colocadas para tentar deturpar as Sagradas Escrituras. E, com certeza, acrescentaremos também nessas que nós mencionamos hoje, mais outras novas que os irmãos ficaram sabendo. Portanto, meus amados, não percam as nossas próximas aulas. A nossa quarta lição falará sobre o Deus triuno. Nós temos muitas heresias também a respeito dessas coisas. E a apologética cristã combate tudo isso com racionalidade, equilíbrio, ética e verdade. Que Deus abençoe a cada um de vocês, uma semana maravilhosa na presença do Senhor.